Jeremias, no capítulo 18, a gente vai iniciar do versículo 1 em diante. Diz o assunto: o vaso do olheiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino, para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando o mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos, as vossas ações. Só até aqui, irmãos. Aqui nesse momento, o Senhor Jesus, no caso aí Deus, tá? Perdoem, Deus, tá? Porque Jesus ele veio no Novo Testamento. Todo momento que a gente relata do Velho Testamento, a gente vai simbolizar como a pessoa divina de Deus, tá certo? Irmãs, nessa palavra aqui, Deus, com a sua divina bondade, ele visitou Jeremias. Jeremias, ele era o profeta dessa vez aqui, certo? E o Senhor visitou Jeremias em sonho e falou assim: Jeremias, eu tenho uma revelação para te mostrar. Então você desce à casa do olheiro, que é o homem que trabalha com vaso, ele forma vasos lá, desce lá que eu vou te mostrar uma coisa. E ele foi. E quando Jeremias desceu, ele olhou de longe, ele viu que o homem forjava a sua obra. Ele estava trabalhando ali, fazendo todo o seu trabalho. E quando ele fazia aquele trabalho, ele percebeu que aquele homem, conforme ele ia ali fazendo o trabalho com as mãos dele, o vaso quebrou. E o que ele percebeu? Que quando o vaso se quebrou, o homem tornou a fazer-lhe um outro vaso, que pareceu bem aos seus olhos. Como assim? Ele fez um vaso e agora falou assim: não, agora ele ficou bonito. E ali depois que ele viu aquela ação, Deus visitou Jeremias novamente e falou: Jeremias, você viu, você tem observado o que o homem fez? Como que aquele trabalhador trabalhou? E ali, irmãs, ele percebeu e falou assim: Deus, sim, eu vi. E você crê e acredita que vocês, o povo de Israel, é semelhante àquele vaso nas minhas mãos? E aí ele pegou e falou: não posso eu fazer de vocês como fez este oleiro? Vocês, ó casa de Israel, como queriam dizer, o povo de Israel, vocês todos são na minha mão. Assim como o barro era na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão. E aí ele falou: porque no momento em que eu falar contra uma nação, contra um povo, contra o reino, e se eu falar que eu vou destruir tal reino, tal nação, tal povo, mas se de um coração verdadeiro ele se arrepender, eu também me arrependerei do mal que eu vou contra eles. Mas se também eu prometer abençoar um reino, abençoar uma nação, um povo, e esse tal povo também, eles fizer tudo conforme for mal aos meus olhos, então toda aquela benção, todo aquilo que eu prometi de bem para eles, não vai acontecer. Eu vou forjar o mal contra eles. Então você vai e avisa para a tribo de Judá, né, quer dizer, para o povo de Israel, que estão em Jerusalém, todos eles, anunciam para eles que eu estou forjando mal contra eles, e para que eles possam se arrepender de toda a ação que eles estão fazendo, como querendo dizer: ó, eu estou forjando mal contra eles, mas explica para eles que se eles se arrependerem de um coração verdadeiro, eu não vou ir contra esse povo, tá? Irmãos, por que o significativo da gente ler a palavra e depois explicar a palavra? Porque a interpretação, irmãs, a gente tem que entender, tá? Porque a tradução é uma coisa, interpretação é outra. A tradução é o quê? É você ouvir a palavra, entender ela e depois você interpretar nas suas mãos, tá? Então aqui, o que eu passei para as irmãs foi o quê? Foi a explicação da palavra. O que
Deus quis dizer para Jeremias e qual foi a reação de Jeremias e qual foi o assunto entre Deus e Jeremias. Agora vamos lá preparando as mãos aí que a gente vamos interpretar essa palavra. A primeira coisa que a gente temos que fazer aí, todo mundo sabe aí o sinal de Jeremias, tá? Tem vários sinais aí, né? Mas o sinal que a gente usa é esse aqui, certo? JR, tá? Eu já vi em outros vídeos aí, tem outros vídeos até mais bonitos explicando de uma outra forma, tá? Mas a gente vai colocar esse aqui, ó, Jeremias. Sinal de capítulo 18. Tá? Por que eu não vou fazer número 18? Porque fica muito português sinalizado. Então a gente vai fazer Jeremias capítulo 18, do versinho 1 em diante, descendo aqui. Tá? Tudo que eu fizer as irmãs façam aí, tá bom? E aí fala assim, ó, o vaso do olheiro, a impenitência do povo. Como que eu vou fazer esse tema? O vaso do olheiro. Eu posso fazer assim, irmãs. Homem trabalha com barro, tá? Eu posso fazer isso aqui, homem que trabalha com vaso, com barro, tá? Que é o vaso do olheiro, e depois o surdo ele vai entender o porquê que eu fiz que homem trabalhar com barro, e eu vou fazer povo, ó, não obedecer. Porque quando eu falo em penitência, irmãs, é irregularidade, o povo não está obedecendo, o povo não está regular, tá? Então, em penitência, eles não estão fazendo o que era correto. Então, eu posso fazer aqui, ó, eu posso fazer homem trabalhar com barro e posso desenhar até o vaso também. Então, homem trabalha com barro e eu desenho o vaso. E aí eu ponho do outro lado aqui, ó, povo, ó, que não obedece. Porque não está falando a mesma coisa. Perceberam que tem um ponto de final aí? O vaso do olheiro, ponto, é uma coisa. A impenitência do povo é outra coisa. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Tema, homem trabalha com barro, povo não obedece. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu vou fazer, homem trabalha com barro, povo que não obedece. Tá certo? E aí depois, embaixo, a interpretação vai fazer sentido, tá bom, irmãs? E aí fala assim, ó, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Como é isso, irmãs? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Perceba que quando a gente ouve, a gente vamos lá dentro do imagético. Quando eu falo assim, ó, então o irmão Gabriel falou para a irmã Mirtz, o irmão Gabriel falou para a irmã Raquel. Como que é isso? Já vem automático o irmão Gabriel aqui falando com a irmã Raquel, com a irmã Mirtz, com a irmã Isabel, qualquer uma irmã do lado de lá. Então, como que é isso? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo é que Deus falou alguma coisa para Jeremias. Eu posso fazer que Deus, palavra, falar, homem, Jeremias, mas também eu posso já começar com a incorporação de cena. Como seria essa incorporação de cena? Eu posso fazer que Deus anunciou, que Deus, ó, ele falou, que Deus, ele explicou para ele, homem Jeremias. Eu vou usar a deixos, que é o apontamento, tá certo, irmãs? Então eu vou fazer Deus, ele, ó, anunciou para ele, homem Jeremias. E aí o que eu vou fazer depois, irmãs? No verso 2 fala assim, ó, levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, tá? E aí, irmãs, o que acontece? Nesse segundo verso aqui, como a gente já fez a leitura, a gente entende que Deus pediu para ele ir lá e ver toda aquela ação que estava acontecendo, certo? Então, como que eu vou fazer nesse momento? Levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Como que seria isso? Eu vou estar incorporando cena. Eu não sou Deus aqui, eu vou estar olhando para o meu lado esquerdo e eu vou fazer que Deus, ele anunciou. Você, homem, Jeremias, você, ó, vai lá. E eu vou jogar da minha direita aqui, olhando para a esquerda, vou jogar para minha frente aqui, ó. Você vai lá na casa do homem. E olha para quem eu estou olhando, irmãs. Para o Jeremias. Lembra que a prosódia que eu tenho que olhar ali, ó, a nafra, é olhar, colocar, direcionar o meu corpo para o lado que eu estou falando. Então eu falo assim, ô, Jeremias, você vai lá na casa do homem que trabalha com barro e lá, ó, você vai ver alguma coisa que eu vou te explicar. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu falo assim, você vai ouvir as minhas palavras, se eu fizer assim, então você vai lá, e lá, ó, eu vou falar com você, vai lá. Só que na verdade não foi um falar, o falar veio depois. O que Jeremias viu? Ele viu na verdade o que estava acontecendo e depois Deus conversou com ele. Então o que eu vou fazer? Certo? Deus anunciou para ele, o homem Jeremias. Ou você vai lá na casa do homem que trabalha com barro e lá você vai ver alguma coisa, ou você vai ver lá.
vai lá, para eu te mostrar alguma coisa, tá? Que seria isso também que eu posso fazer, tá certo? Hello, seu celular tá aqui. E aí, irmãs, eu vou fazer isso aqui, ó. Que você vai ver, ó. Vai lá que você vai ver, tá? E na frente que tá a casa. Então, eu falei, vai lá. E eu vou fazer isso aqui, ó. Você vai lá. Tá? E fala assim, ó. E desci a casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Irmãs, como seria isso? E eu desci. A primeira coisa que vocês têm que entender aqui, que quando fala do profeta Jeremias, ele estava falando dele mesmo. Então, quando fala assim a palavra de Deus que veio a Jeremias, tem outras palavras que fala, e a palavra de Deus que veio a mim. Quem era esse a mim? Às vezes o profeta Isaías falava, eis que a palavra de Deus veio a mim dizendo, filho do homem. Quem que era esse que ele estava falando? Deus estava falando com Isaías. Tá? Nesse momento aqui, Jeremias tem alguns trechos da palavra de Jeremias que fala, então eu fui, então eu fiz, então ele falou a mim. Quem era ele e quem era eu? Era Deus falando para Jeremias. Isso as irmãs têm que perceber no momento da leitura. Tá certo? Aqui Jeremias já especifica que é ele. E ele fala, e desci a casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então o que aconteceu? Eu não falei com ele aqui, Jeremias lá, e lembrem da incorporação de cenas, irmãs. Eu não estou olhando para Jeremias, eu estou olhando para baixo, porque Jeremias, Deus está em cima e Jeremias está embaixo. Então é esse olhar que fica. Então eu estou olhando, ó, você vai lá, ó, que eu vou te mostrar alguma coisa lá. Ou vai lá que eu preciso te mostrar, vai. Alguma coisa, vai lá. E aí o que Jeremias vai fazer? Eu ir lá? É incorporação de cena, eu vou dar uma referência para me chegar no sentido da palavra. E descer a casa do olheiro. Para mim descer, eu estou falando aqui. Eu já não posso falar e eu fui. Porque se eu fizer esse aqui e eu fui, é como se Deus estivesse indo. E não foi Deus que desceu, foi Jeremias que desceu. Então, ó, você vai lá. Então o que eu vou fazer, ó? Eu ir lá? Por que eu só olhei para cima e fui? Porque aqui é Jeremias. Lembra que Deus está aqui, Jeremias está aqui? Aqui é Deus. Aqui é Jeremias. Certo? Então, ó, eu ir lá? Tá bom. E eu fui. Ó, tá bom. E eu fui. Ó. Bom, vou te obedecer. Ah, ok. E eu tô descendo. Tá? Porque é uma inferência. Então Deus falou. E aí o que eu fiz? E tô descendo. E tô indo, ó. E eu fiz que eu fui. E aí quando fala assim, ó, ele descia a casa do olheiro, eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E aí o que eu fiz? O quê? E eu fui. E lá na casa, nossa, o que eu tô vendo lá, irmãs? Eu vou fazer como se eu estivesse de fora. Nossa, o que eu tô vendo lá? Nossa, olha lá, o homem, ó, ele tá trabalhando com barro. E aí, o que eu vou fazer daqui pra frente? Eu vou fazer uma incorporação de cena. O homem está fazendo, irmãs? Trabalhando, ele está montando um vaso, certo? Então, ó, a boquinha do vaso, imagético. Eu estou mostrando, certo? Ó, eu estou imaginando, eu estou entrando na cena, estou fazendo ali, ó, tá? Claro que as mãos vão ouvir meu pé, mas se tivesse no culto lá, meu pé está mexendo ali, ó, tá? Eu tô como se estivesse pisando com o pé aqui para girar ali aquela rodinha. E fala assim, ó, ele descia a casa do olheiro e ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. É o que a gente está fazendo, eu estou mostrando. Tá? Não precisa fazer, e lá o homem trabalhando, fazendo o quê? Não, não precisa. A partir do momento que eu só mostro, irmãs, fica muito mais claro no momento da interpretação. Pode falar, meu Deus. Aqui eu estou descendo, ó, sou Jeremias. Aí quando eu chego aqui, eu tenho que mostrar que é o homem ou eu já começo a fazer o vaso? Não, aí o que a irmã vai fazer? Estou descendo, Jeremias. Aí eu olhou. Nossa, eu vou apontar. Nossa, Olha lá, uma casa. uma casa. Nossa, olha lá, uma casa. Nossa, olha lá, o homem ele está trabalhando. Nossa, e o que ele está fazendo? Aí eu vou incorporar a cena. Isso que eu estou fazendo é o que Jeremias está vendo. Ah, entendi. Então eu já faço o que o homem está fazendo, que é o que Jeremias está vendo. Isso, e aí eu vou fazer assim, nossa, olha Parece lá. minha dúvida. Aí eu dou lá, nossa, olha o que é lá, o homem está trabalhando com barro. E aí eu vou fazer, e ele, ó, e eu vou desenhar o que ele está fazendo. Estou desenhando o que o homem está fazendo, certo, irmãs? E aí fala assim, ó, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer-lhe de outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Como seria isso, irmãs? Ele voltou a fazer o vaso que ele estava fazendo, ele quebrou na mão dele. Detalhe, irmãs, o vaso quebrou assim?
O sinal de quebrar é esse. Mas como que... Eu não estava fazendo vaso? E ó, quebrou. Eu posso fazer quebrou assim ou quebrou assim, porque eu estava formando o meu vasinho. Quando ele, de repente, quebrou nas minhas mãos. Então eu falei, então o vaso quebrou. Não. Percebam que eu estou usando o sinal, mas eu estou mostrando a sinalização. É diferente de eu ficar sinalizando a todo momento. E o homem lá trabalhando, o que? Vaso ele fazer, mas o vaso quebrou. Então ele de novo fazer um novo vaso. Você viu que tudo isso é sinalização. Não que esteja errado, irmãs, mas eu vou mostrar de uma forma imageticamente. Eu vou ser um homem, eu vou ver como que o homem está fazendo, eu vou imaginar como que aquele vaso quebrou. É só a gente imaginar, tá? Então o homem está lá, ó. O homem lá na casa, ele está trabalhando. Ele está fazendo o quê? Nossa, ó, um vaso. E aí eu vou fazer que ele está fazendo vaso, certo? Ó, então, ó, o vaso ele está fazendo, e aí o leitor está falando, o narrador está falando, conforme como o vaso que fazia nas suas mãos se quebrou na mão do olheiro. Então, ó, eu estou aqui tranquilo do nada do vaso, ó. Nossa, eu posso fazer isso, mas irmão Gabriel, vai combinar? Vai, porque lembra que, já viu que quem está na chuva para se molhar? O homem que estava mexendo com barro ali, pode perceber que ele fica todo sujo de barro mesmo, porque é a profissão dele, tá? Mas ó, quando eu faço isso aqui, ó, eu posso dizer que o vaso quebrou e eu posso coçar a cabeça, que é uma referência. Nossa, ou fazer isso aqui, ó. Como que eu vou fazer? E aí o que eu vou fazer, irmãs? Eu vou pôr de lado, vou amassar e vou voltar de novo, vou voltar a fazer. Perceberam que não precisou montar uma mesa, não precisou eu fazer de novo, fazer novo. Não precisou, foi visual para o surdo. Eu não estou montando meu vaso. Vem comigo, irmãos, ó, na mesma, como diz, né, na mesma comunhão, ó, na mesma visão aqui, ó, do que eu estou vendo, ó, o vaso do olheiro. Estou fazendo e o vaso, ele, ó, quebrou e eu tirei ele daqui, ó, tirei ele das rodas, coloquei aqui em cima, é visual pro surdo. Estou amassando ele de novo, voltei aqui de novo e coloquei aqui de novo. Perceba que não precisou desenhar aqui água, eu coloquei de novo. Não, é visual. Dá tempo se eu quiser fazer. Nossa, tem que fazer de novo. Água, jogar, macetar e voltar. Só que dependendo do leitor, de quem está falando, não dá tempo de você enfeitar tanto. Mas a gente pode ser objetivo. E aí fala. E ele tornou fazer conforme que foi bem aos seus olhos a fazer. O que eu fiz? Eu vou colocar ele aqui. Tá? Porque a história vai acabar do vaso aqui. Então, irmão Gabriel, aqui é o forno? Aqui é a prateleira? Aí o surdo pode decidir, tá? Quando eu fiz isso aqui, ó. Agora tá pronto. Ou aqui, ó. Pronto. Pronto, eu posso fazer isso, ó. Pronto. E aí eu vou pegar ele aqui, ó, porque eu vou dar uma finalização do tema. Coloquei aqui assim, ó. Olha, ficou bom. O vaso, ó, perfeito. O vaso, ó, ficou top. Ou ficou perfeito. Ó, ficou perfeito. Foi isso que a visão que Jeremias teve. E aí fala assim, ó. Não poderei eu. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo. Percebam que aí já mudou um outro assunto. O vaso acabou ali e Deus já veio falar com Jeremias de novo. E aí, como que eu vou fazer, irmãs? Eu fiz aqui, ó. Coloquei o vaso. Narrador agora. Então Deus, ó. Oh, Jeremias, você viu, né? Lá o que aconteceu? Você viu, né? E aí eu estou conversando com Jeremias. Eu assumi a posição do narrador. Tá certo? Como que eu vou fazer isso? Então veio a minha palavra do Senhor dizendo. Jeremias, você viu? Você viu que eu não falei então a palavra de Deus ou a palavra falou? Não, eu já fiz o que Deus fez. Eu já incorporei a cena, tá bom? Então o que eu fiz? Coloquei o vaso aqui. Esse aqui tá bom, esse aqui tá perfeito. Então Deus... Jeremias, você viu ali o que aconteceu? É isso, irmãs. E aí fala assim, ó. Não poderiam fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Como que eu vou fazer? Você percebeu lá, né, o que aconteceu, né? E olha, eu estou aqui, ó, natural, interpretação. Ó. Você viu o que aconteceu? E você crê que eu, ó, também sou capaz de fazer igual, vou fazer isso aqui, ó, de fazer igual com o povo de Israel? Porque quando eu falo casa de Israel, irmãs, eu não estou falando casa de Israel, eu estou falando do povo de Israel, com o povoado de Israel. Eu posso fazer assim, ó, você viu lá o que aconteceu lá? Então, você que era com Jeremias que estava falando, ó, você crê que eu, ó, sou capaz
de fazer semelhante àquilo com o povo de Israel? Você acredita? E aí ele está falando assim, ó. Diz o Senhor, eis que, como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E aí quando eu falo, irmãs, Jeremias, você viu lá, né? Você viu lá, né, o que aconteceu, né? Você viu, né? Você crê que eu sou capaz de fazer, ó, semelhante a eles, ou semelhante igual ao que aconteceu ali com o povo de Israel? Porque, ó, o povo, ó, tá aqui, ó, nas minhas mãos. E eles, ó, é igual eu posso fazer o barro, ao barro na minha mão. E o povo, ó, tá aqui na minha mão, ó, igual o barro. E eu só vou fazer isso aqui, ó, o barro. Eu posso fazer isso igual ao barro, tá certo? E aí fala assim, ó. Não poderei eu fazer assim com vós, eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Porque o povo, ó, tá aqui na minha mão, como barro. Eu posso fazer isso aqui, tá certo? E aí fala assim, irmãs, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e destruir. E aí eu vou falar assim, irmãs, no momento que ele fala assim, ó, então, ó, vou explicar, presta atenção aqui. Se eu pronunciar que vou contra, aí eu vou jogar para um outro lado da interpretação. Ele fala assim, ó, não poderia fazer. No momento em que eu falar contra uma nação, e contra um reino, e contra um povo, para arrancar e para derrubar e para destruir. Quer dizer, no momento que Jeremias, no momento em que eu for contra um povo, ou eu prometer, ou eu anunciar que eu vou ir contra um povo, vou destruir, vou acabar com eles, mas se esse povo aqui, esse povo, o reino, ou essa nação aqui, eles, ó, se arrepender de um coração verdadeiro, eu ir contra eles, não. Contra eles, mas de jeito nenhum. Tá? É isso que ele está falando nesse momento. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino e contra um povo, irmãs, qual que é o sinal de nação que eu vou colocar aqui? Tá? Eu posso fazer isso aqui, ó. Se eu prometer que eu vou contra uma nação, tá? Porque a nação é um país, tá? A nação brasileira, quer dizer, nós estamos num país, o nosso país é o Brasil, certo? Então, ó, tá? Que é o sinal de países, tá? Então, nação, povo e reinos. Então, ó, nação, povoado, reinos, ou nação, povo e reino. Tá? Eu posso usar tudo isso dentro da interpretação. Então, não poderia fazer. No momento em que eu falar contra uma nação. Então, ó, se eu for contra, aí eu vou jogar uma nação para cá. Ó. For contra um país, contra um povo, e contra eles. E eu falar que eles eu vou destruir, eu vou acabar com eles, ó, ou isso aqui, ó, eles deixaram de existir, tá? E ele fala assim, ó, para derrubar e para destruir, se tal nação contra a qual falar converter-se da maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Irmãs, eu não vou pôr que Deus se arrependeria, mas como que eu vou fazer, ó? Presta atenção aqui, Jeremias, ó, aqui. Por que eu vou fazer só isso aqui e estou falando com Jeremias? Porque eu estou falando com Jeremias. Presta atenção aqui, ó. Se eu for contra um povo, um reino, uma nação, e eu ir contra eles para derrubar e para eliminar eles da face da terra, ó, para acabar com eles aqui, ó. Mas se eles ali, ó, de um coração de verdade, eles se arrepender, e eu ir contra eles, destruir eles, de jeito nenhum, Jeremias. E por que eu estou fazendo aqui, olhando para lá? Porque eu estou conversando com Jeremias. Eu não estou conversando com o povo, eu estou dando exemplo do povo aqui, tá bom, irmãs? E aí, quando ele fala isso, pode falar, irmão Mirce. Liel, meu querido, é só minhas dúvidas mesmo. Então, aqui na hora, por exemplo, aqui era a casa do oleiro, aqui já acabou. Aqui eu posso pôr o povo aqui, ó, no local onde estava mais ou menos a casa, né? Porque Jeremias está aqui, ó, na minha esquerda, e eu sou Deus no momento. Então, eu posso pôr o povo aqui, na frente, a nação e o reino, Sim, né? Aqui, ó. Eu posso colocar. Eu vou conversando com Jeremias, assim, mostrando. É isso? Sim, aí o que eu faço? Eu gosto de colocar lados distintos para não confundir. Essa é a minha esquerda. Isso, aqui é Deus olhando para a esquerda. Jeremias. Isso, ó, Deus olhando para a esquerda. Jeremias. E aqui é o povo.
nação ou contra Sim, você eles? pode pôr o povo aqui do mesmo lado de Deus. Você pode pôr o povo do mesmo lado de Deus, porque o povo está abaixo de Deus, não está junto com Deus. Ah, O povo entendi. está abaixo de Deus. Posso Por quê, colocar o irmãos? povo aqui na frente da minha direita aqui. Também, você pode pôr o povo aqui na sua frente, pode pôr o povo aqui embaixo. Você só não pode pôr o povo bem próximo de Jeremias, porque eu estou conversando com ele. Eu posso Tá. pôr ele mais aqui pro Porque lado. como Jeremias está aqui na minha esquerda, eu posso pôr aqui, ó, nessa direção dessa minha mão. Jeremias está aqui, ó. Sim, Eu posso sim. colocar aqui então, né, Gabriel? Pode colocar aí sim. Certo. Gabriel, desculpa, tá? Mas são Não, minhas tranquilo, dúvidas. mas pode Perdão, perguntar. filho. Ó, então, mas por quê? O que a mamãe perguntou faz sentido, porque assim, ó, eu terminei o assunto. Lembra que eu fiz com o vaso aqui, ó? Nossa, ele ficou bonito, ó, pronto. Então, Deus, ele falou, ô Jeremias, você viu lá o que aconteceu? Aí aqui já acabou o assunto do vaso, tá certo? Então, ele fala, porque o povo de Israel, eles estão aqui na minha mão, igual o vaso, certo? Ele falou assim, ó, e se eu, ó, falar que eu vou ir contra um povo, um país, ou um reino, uma nação aqui, ó, mas se eles, de um coração verdadeiro, eles se arrependerem, ou eles se humilharem, eu ir contra eles, destruir, só que olha a minha expressão, não, eu vou fazer tudo o que eu falei, mas no final vai ser que não, tá cancelado, tá? Se eu ó, ir contra um país, um povo, um reino, uma nação. Mas se essa tal nação aqui, de um coração de verdade, eles se arrependerem, eu ir contra eles, destruir, acabar com eles, não, não. Mas também, presta atenção aqui, Jeremias, se eu também prometer abençoar, aí eu vou colocar aqui na minha frente, ó, abençoar um povo, um reino e uma nação, e eles aqui ficarem contra mim, ó, virem contra mim, não me obedecer, eu vou obedecer de lá para cá, não me obedecer e me ignorar, eu abençoar eles, mas de jeito nenhum. É isso que eu vou fazer, ó. Não. Abençoar? Não. Ó, abençoar? Não. Eu vou jogar a benção, mas eu vou recolher a benção. Não. Tá certo? Eles falam assim, ó, e no momento em que eu falar de uma gente, de um reino para edificar e para plantar, foi o que eu fiz. No momento que eu falar de uma gente, de um reino para edificar, então, ó, e se eu prometer abençoar esse povo, esse reino aqui, essas pessoas, mas se eles me ignorar, ou vir contra mim, não me obedecer, que é o que ele está falando. É, gente, um reino para edificar e para plantar, se ela fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Irmãs, as irmãs falam assim, ó, de omissão. Acredito que vários irmãos trabalham dessa maneira e sempre passam para os alunos essa parte da omissão. Tem muita coisa que não precisa ficar preso ao que está escrito, mas ao sentido do que está querendo dizer. Como seria isso? Se eu falar assim, ó, se a tal nação contra a qual eu falar convertir da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer, certo? Aqui, ele está falando desse povo aqui, mas se ele se arrepender de um coração verdadeiro, eu ir contra, destruir tudo aquilo que eu prometi, não. E aí ele fala assim, ó, se também eu falar que vou abençoar uma gente, um reino, e vou edificar, como que é edificar? Eu vou abençoar eles. Tá, eu não fiz que vai edificar, que vai plantar, mas se eu prometer que vou abençoar esse povo aqui, ó, mas se eles, aí fala, fizeram mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, quer dizer, se eles não me obedecer e eles me ignorar, como que é ignorar? Não estão dando ouvido à minha voz. Quando o irmão Gabriel está falando aqui, eu falo, tô nem aí com o irmão Gabriel. Então eles estão me ignorando. Lembre do sinal de ignorar? Está sendo desprezado? Então está desprezando eu. E lembra que eu estou sendo Jesus? Então, ó, me ignorando. Está o desfazendo de mim. Ou, ó, deixa esse irmão para lá. No caso, estava ignorando eu. Estava me ignorando. Tá certo? E aí fala assim, ó. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Como que eu vou fazer isso, irmãs? Judá, lembra da tribo de Judá? É a tribo de Israel, certo? Quando fala de Judá, era das 12 tribos de Israel. Tá lembrando, irmãs, que quando fala da tribo de Judá, tá representando o povo de Judá que moravam, habitavam próximo de Jerusalém, tá certo? Todas as vezes que falar Judá, o povo de Rubens, o povo de Benjamim, tá querendo dizer a tribo que representavam eles. E a tribo de Judá era a que estava mais próxima de Jerusalém, que era a tribo dos judeus. Lembra que Judá são a tribo dos judeus aí? Então, de Judá, certo? Lembrem do sinal de Judá?
que é o mesmo da tribo de Judá. Tá? Então, ó, que é o mesmo sinal de judeus. Tá? As irmãs conhecem outro sinal, também se conheciam, as irmãs podem falar. Mas, ó, então, o que Deus está falando? Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo... Então, ó, você, Jeremias, presta atenção, você vai e anuncia para o povo judeu, também em Jerusalém, tá? Para o povo do grupo de Judá em Jerusalém, o quê? Que eu estou indo contra eles. Eu estou indo contra eles. Eu estou estrategando o mal contra eles. Ou o mal contra eles. Por que eu vou fazer isso aqui, irmãs? Lembrem do sinal de aflição, de estar sendo atormentado? É isso que Deus estava falando, que ele ia forjar um mal contra eles, que eu ia atemorizar eles aqui, ó, ia pôr, como diz, né, eu ia causar o terror na cabeça deles, tá? Então, ó, é isso que está querendo dizer, tá? Então eu posso fazer, no momento que Deus está falando, então, ó, presta atenção aqui, Jeremias, porque lembra que é uma conversa? Então, ó, você, ó, fica atento, eu vou te explicar. Você vai e anuncia para o povo de Judá e também de Jerusalém, que eu estou indo contra eles. Eu estou forjando, eu estou estrategando o mal contra eles. Tá? E eu ó, vou afligir eles. E eles, ó, angústia, vão ter. Eu posso fazer isso também. Tá? E fala assim, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal contra vós. Projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. E aí, o que eu vou fazer? Então, ó, atenção, Jeremias. Ou não precisa fazer Jeremias, porque eu já estou falando com Jeremias, entendam isso, tá? E por que a Gabriela está falando bem bruscamente? Para vocês entenderem que está sendo outro personagem. Claro que na interpretação eu só vou fazer isso aqui, ó. Você, Jeremias, vai. Então, ó, atento. Você vai, anuncia para o povo de Judá e também para Jerusalém, lá, que eles, ó, eu estou indo contra eles, e eu estou estrategando o mal contra eles, e eu vou afligi-los eles, eu vou angustiá-los, vou dar angústia a eles, vou dar aflições a eles. E aí fala assim, ó, porque estou forjando mal Graças contra a eles. Deus. Amém? E projeto um plano contra vós. E qual que é o mal que ele estava projetando? Isso aqui que eu fiz, ó. Afligir eles, vou colocar isso aqui neles. Para que eu vou fazer isso? Para que eles convertam, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. E aí, ó, vou afligir eles. Porque ó, eles ó, precisam ó, obedecer. E os caminhos deles ó, santificar. É o que eu vou fazer. Porque aqui, irmãs, é uma conversa que se eles fizerem é o que Deus vai fazer. Tá? E fala assim, ó, planejam contra ele, contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Deus estava pedindo para que Jeremias falasse isso. Então, como que eu estou falando para Jeremias falar? Que eu estou indo contra eles. Contra quem que eu estou indo? Contra Judá e também contra Jerusalém. E eu vou ir contra eles. E eu estou estrategando o mal contra eles. E qual que é esse mal? A aflição e a angústia que eles vão ter. E eles, ó, precisam, ó, os caminhos, ó, se santificar. Ou eles, ó, precisam, ó, melhorar os caminhos deles. Ou esse caminho, ou eles, ó, a vida, ó, precisa, ó, mudar. Eu posso fazer isso também, tá? Porque quando eu falo assim de mudar as ações dele, não está querendo dizer de mudar o caminho. Porque se a gente fizer também esse caminho, o surdo vai entender que é um caminho de caminhar mesmo. Mas o caminho era a vida, tá? Era a vida que eles tinham que se santificar. Então, ó, eu estou indo estrategando ó, o mal contra eles. E eles, ó, a vida, ó, precisa ó, mudar. Eles precisaram obedecer. Eu posso fazer isso porque é o significativo. Tá? Mas quando a gente fala de entender a palavra, é isso. Se eu fizer esse caminho aqui, é como se eu estivesse falando do caminho para eles caminhar. Só que o caminho que representava aí era a vida. A vida que está toda torta ali, ó, que a pessoa está caminhando de qualquer jeito, está levando as coisas de qualquer maneira, está meio perdido. Não, ó, agora, ó, busca a vereda certa, muda ó, a vida, a opinião. Era isso que ele estava querendo dizer para o povo, tá certo? Irmãs, então vamos lá. Todas as irmãs aí, vamos mexer as mãos aí. Eu quero ver as mãos das irmãs aí. Todas as irmãs. Vou diminuir para que eu consiga ver todas aí. Tá? E aí, irmãs, eu vou fazer a primeira vez aqui. Vocês vão me acompanhando. Depois eu separei a palavra ali para que as irmãs possam ver
A gente vai pôr o áudio e depois a gente vai fazer a interpretação, tá certo? Vou ampliar aqui, depois as irmãs vão ver eu aí, tá? Então vamos lá. Vamos lá começar pelo tema, todo mundo lá, ó, o tema, tá? Vamos começar primeiro ali, ó, Jeremias, capítulo 18, do verso 1 em diante, cujo assunto é o homem que trabalha com vaso, com barro. E aí fala o que? Povo, e olha a minha cara, já tô negando, que não obedece. E aí eu fiz obedecer quem? Deus, tá? Porque aqui é Deus, tá? Então, povo, não obedece a Deus. Eu posso fazer isso porque dar o sentido possível também, tá? Porque se eu fizer aqui, ó, barro, vaso, e aí depois, povo, não obedecer a Deus. Tá? Então, é uma estratégia. Quando eu falo vaso do olheiro, tá falando do homem que trabalha com barro, tá? Que é o homem olheiro. Tá? Depois vocês vão ver aí uma explicação também. Tá? Então, quando eu falo assim, ó, eu posso ver também, pessoa, homem, trabalha com barro. Povo não obedece a Deus. Tá? Fala assim, ó, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, então vamos fazer já direto a interpretação. Já fiz toda a explicação para nós ganhar tempo, tá certo? Então fala assim, ó, Deus anunciou para o lado esquerdo, você, homem, Jeremias, presta atenção no que eu vou te explicar. Você vai lá na casa do homem que trabalha com barro e lá, aqui na minha frente, eu vou te mostrar alguma coisa. Então você vai. Então eu vou virar para o meu lado direito, vou olhar para cima e vou fazer assim, ó, eu ir. E eu vou fazer, ó, eu ir, ok, olhando para cima. E o que eu vou fazer? Quando eu faço eu ir, ok, eu vou fazer eu indo, que estou sendo Jeremias incorporando cena. Fui, e o que eu vi? Nossa, olha lá, uma casa. E lá, nossa, um homem, ele está trabalhando. E o que ele está fazendo? E aí eu vou incorporar o homem lá dentro da casa, sendo a visão de Jeremias, amassando o barro e fazendo meu vaso, irmãs. Fazendo o vaso ali. E quando eu estou fazendo o vaso, o que aconteceu com o vaso? Ele quebrou. E quando ele quebrou, eu vou fazer assim, nossa, vou colocar de lado, vou amassar o vaso certinho aqui, vou voltar ele aqui, vou fazer todo o vaso de novo. Tá bom, filho, coisa lá. Só um instantinho, mas perdoe. Tá, irmãs? E aí, ó, eu estou amassando todo o meu vaso, certo? Ele quebrou, e aí eu amassei todo de barro de novo, coloquei aqui de novo e fiz o meu vaso tudo de novo. Estou fazendo aqui, ó. E aí depois eu vou pegar, vou fazer isso aqui, ó, de preparar aqui, ó, e vou fazer pronto, certo? Quando eu fiz pronto aqui, eu vou tirar ele aqui, ó, e vou fazer assim, ó, que bonito, ó, perfeito, tá? Vou colocar o sinal de perfeito no final. E aí eu vou fazer, ó, narrador. Então, Deus anunciou de novo. Ô, Jeremias, você viu lá, ó, o que aconteceu lá com o homem que trabalha com barro? Você percebeu? E você crê que eu sou capaz de fazer igual a ele com o povo de Israel? Você crê? Só um sentir, irmãos. Oi, Luísa. Mas perdoem. Tá? Então vamos lá. Então quando eu falo assim, você crê que eu sou capaz de fazer igual com o povo de Israel, com igual o vaso do olheiro? Porque ó, o povo de Israel, eles estão aqui na minha mão, ó, e eu ó, posso fazer isso aqui com eles, ó. Posso passar eles aqui, ó. Tá? E aí ele fala assim, ó. Quando ele fala assim, ó, e ó, presta atenção que eu vou te explicar. Quando eu falo presta atenção que eu vou te explicar pra você, ó, presta atenção que eu vou te explicar. Se eu ir contra um povo, um reino, uma nação, e esse povo aqui, eles, de um coração de verdade, eles se arrepender, e eu ir contra eles, destruir, não, eu não vou. Mas também, se eu prometer abençoar um povo, um reino e uma nação, mas eles me ignorar, não me obedecer, eu abençoar eles não.
Então, você vai agora, anuncia para o povo de Judá e em Jerusalém que eu estou estrategando mal contra eles. Mas eles, precisam mudar a vida, ou mudar a opinião e o pensamento deles. Eles precisam. É isso que ele estava falando. Tá? Mas eu vou colocar a palavra, aqui, e aí depois, se as irmãs tiverem alguma dúvida que o Lingador explicou, as irmãs podem me perguntar, tá bom? Eu vou colocar aqui só um instantinho. Vou colocar aqui a palavra, e aí a gente vai fazer a palavra dentro do que está pedindo, tá bom? Tá, e agora eu não vou falar, só vou fazer a interpretação, as irmãs conseguirem acompanhar, acompanhem, tá bom? Vamos lá. Capítulo 18, lemos a ajuda de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. No momento em que falar de uma gente de um reino, para edificar e para plantar. Somente até aqui. Glória a Jesus. Eu não queria nessa palavra, ficou só nesse pedacinho, tá? Mas se querer isso, eu abençoar eles, não vou abençoar, tá? Só peço perdão para os irmãos aqui, que teve um pedacinho aqui que na hora de fazer a interpretação, tava pensando na menina, isso que não saiu aqui, tá? Que foi um momento que quando a gente fez assim, que então, lá, você percebeu lá que o homem trabalhando com barro, e você crê que eu sou capaz de fazer igual ele. Porque o povo de Israel, eles estão na minha mão. Então, igual o homem fez lá, igual o que ele fez lá, ou que ele praticou lá, eu também sou capaz de fazer com o povo de Israel. Porque eles estão aqui nas minhas mãos, Eu vou amassar esse povo. Certo? Tem mais alguma pergunta dentro da palavra? Alguma pergunta? Então, para a gente não perder muito tempo, a gente vai fazer o hino, tá bom? O hino dessa palavra. Deixa eu lembrar então onde que é o hino dessa palavra. Mas alguém lembra do hino? Onde que tá? Deixa eu ver aqui. Acho que 293, irmão. Qual? 293. Hino 293? Vamos lá, então. Hino 293. Tá certo? Mas a palavra assim, a gente passou algumas formas, tá bom, né? Aqui eu tentei utilizar um pouco mais o imagético, tá bom? Claro que tem inúmeras formas da gente fazer a interpretação, mas por conta do horário aí, eu dei uma enxugada, uma resumida, tá? Não fiquei perguntando o que as irmãs fariam para a gente ganhar um tempinho a mais. Né? Como eu expliquei para as irmãs, eu já vou sair daqui a pouco para trabalhar, então é uma forma assim, da gente tentar passar um pouco de conhecimento para as irmãs, tá? Mas lembrem, quando vocês imaginam a ação e a ideia, fica mais claro, fica mais visual para o surdo também ver e entender a interpretação, tá bom? Então abram aí no hino 293. O hino 293 fala assim, Tu és olheiro, ó meu Senhor,
Eu sou argila nas tuas mãos, vaso de honra e de louvor. Faz-me, Senhor, com tua unção. Vem modelar-me, ó formador, pela palavra do teu poder. Humilde e manso, faz-me, Senhor, cumpre em mim teu santo querer. Aí fala assim, ó, em teus preceitos quero viver, para servir-te e te agradar. Pela palavra vem remover o que impede de te louvar. Aí, irmãs, vamos lá então para a nossa escolha de interpretação. No caso aí, irmãs, quando eu coloco aqui, ó, tu és olheiro, ó meu Senhor. Lembra que a gente falou do olheiro lá na palavra? Quando a gente faz o hino depois da palavra, a gente já consegue entender o que está querendo dizer o hino. Quando eu falo que tu és olheiro, eu estou querendo dizer que Deus, que esse Deus que nós servimos, ele é esse homem que trabalha com barro. Então, para mim dizer que Deus ele é o homem que trabalha com barro, o que eu vou fazer? Deus, você, sinal, homem trabalha com barro. Aí eu estou falando que ele é o olheiro. Então, Deus, você, ó, o seu sinal é esse aqui, ó. Homem que trabalha com barro. E eu, ó, sou comparado com o quê? Com argila nas suas mãos. Eu vou fazer isso, tá? Irmãs, eu estou optando pela parte imagética, tá bom, irmãs? Tá? Claro que tem outras formas, mas eu vou passar essa para as irmãs verem que fica um pouco mais claro e fica muito bonito na hora que a gente soltar o hino aí. Então, ó, primeira linha tá, tu és o olheiro, ó meu Senhor. Então, quem que é o olheiro? Deus. Então, ó, tu és olheiro, ó meu Senhor. Perdoe, me empolguei aqui. Então, ó, tu és olheiro, ó meu Senhor. Eu sou comparado com o quê? Com argila, ou com barro, argila, nas suas mãos. Ou eu não posso fazer, não, nas suas mãos, olha. Eu posso fazer isso aqui, tá? E aí eu vou fazer então. Deus, você, sinal, homem, trabalhar, barro, Senhor, tá? Eu sou comparado com o quê? Com barro. Eu vou fazer isso aqui de barro, que é argila, tá? Não precisa fazer argila. Não, ó, o sul sabe que terra, barro, certo? Argila. Nas tuas mãos. Vaso de honra e de louvor. O que eu vou fazer, irmãs, desse vaso de honra e de louvor? Eu vou fazer que eu, ó, isso aqui meu, que é o meu corpo, isso aqui que é o meu corpo, ele é o quê? Um vaso. Como que eu vou fazer? Sinal vaso. Tá? Percebam, irmãs, o que eu fiz aqui? Então, quando eu falo vaso de honra e de louvor, o que é um vaso de honra? A gente está falando da nossa estrutura corporal. E esse corpo aqui, ó, sinal, vaso. E eu, ó, para te honrar e te louvar. Tá? Então, o que eu fiz aqui nesses versos? Vaso de honra e de louvor. Essa carcaça minha aqui, que é o meu corpo, o sinal dele vai ser agora um vaso. Porque eu vou estar comparando com o vaso. Eu não vou fazer significa, porque quando eu falo que isso aqui significa, eu estou querendo dizer que isso aqui é um vaso. E não significa um vaso, ele está sendo comparado com um vaso. Tá? É a mesma comparação do que eu fiz com Deus aqui. É a mesma que eu vou fazer aqui. Ó. E esse vaso, que é o meu corpo, é para te honrar e te louvar. Tá? Deu para entender, irmãs? Tá? A gente está levando um pouco uma imagética. Tá? Depois que a gente colocar um esquiva aí, que vai ficar muito lindo aí. Tá bom? Mas é a minha opinião. Mas as irmãs depois vão falar por si mesmas, tá bom? Então vamos lá, como ficou a primeira estrofe. Deus, você, sinal, homem, trabalha com barro. Certo? E eu, ó, sou comparado com o quê? Com terra, argila, nas suas mãos. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou complementar amassando ele, tá? E aí eu vou fazer isso aqui, ó. E esse corpo meu aqui, ó, sinal dele é um vaso. Porque ele é, tá? Quando eu faço aqui, ele é um vaso. E esse vaso, para te honrar e te louvar. Tá, minhas irmãs? Ficariam assim, tá bom? E aí fala assim, ó, vem modelar-me, ó formador. Como que eu vou modelar-me? Então, ó, vem, ó, eu, ó, modelar-me. Eu posso fazer isso aqui, modelar-me, amassar-me, ou me preparar-me, tá? Pela palavra do seu poder.
Quando eu falo pela palavra do seu poder, eu estou falando que a sua palavra ela é O irmão não pulou uma aí, não? Oi? O irmão não pulou uma ali, não? A quarta? Faz-me, Senhor, com tua unção? Pulei. Verdade. Deus abençoe. Então, ó, faz-me, Senhor, com tua unção. E aí, o que eu vou fazer? Então, esse aqui, ó, que é o meu vaso, ó, ele é para honrar e te louvar. Então, Senhor, faz-me, ó, ou prepara eu, ó, com sua unção. Então, ó, prepara eu aqui, ó, com sua unção. Ou, ó, faz eu, ó, amassa eu conforme a sua unção, tá? Porque a sua unção, eu vou fazer isso aqui, ó, jogar unção em mim. Então, eu não vou decidir unção aqui, tá bom? Então, faz-me, Senhor, com tua unção, conforme a sua unção. Então, ó, faz-me, ó, prepara, ou você, ó, prepara eu, ó, ou prepara eu, ó, com a sua unção. Eu vou fazer isso. Irmão Gabriel, Pai de Deus, essa unção não é aquela unção de ungir, tipo enfermo, não, é unção de bênção, né? Isso, é uma unção de tipo assim, que vai cair tudo que é seu sobre mim, a sua graça, a sua misericórdia, e vai cair tudo sobre mim. Então, ó, eu vou fazer isso aqui. Inclusive, eu vou fazer, ó, ou minha vida, ó, de acordo com a sua unção, tá? Mas aí o que eu vou fazer? Faz-me, Senhor, faz, ó, eu, ó, prepara eu, ó, com a sua, ó, unção. Eu vou fazer essa unção de cair sobre mim, tá bom? E aí fala assim, ó, vem modelar-me, ó formador, pela palavra do teu poder. Quando eu falo vem modelar-me, eu vou fazer assim, ó, que a minha vida, ó, você vem, ó, preparar ela, ou vem, ó, modificar ela, ou a minha vida, ó, rege ela, ó, pela sua palavra, ela é capaz. De quê? De mudar eu, ou de transformar, e eu ser uma pessoa humilde, simples e calma. Pode falar, Maria. Irmão Gabriel, e se quiser inverter também, colocar primeiro a palavra, né? Se quiser dizer que o Senhor mandar, né, a sua palavra, né? Porque pela palavra a gente vai ser modelado, também pode, né? Sim, aí no caso quando fala assim, vem modelar meu Tem aí formador, sim, aí o que a irmã faria? É nesse ponto que eu ia chegar com as irmãs. Quando eu falo assim, ó, vem modelar meu formador pela palavra do teu poder, eu posso fazer assim, ó, ela é capaz de quê? De, ó, disso. Aham. Então eu coloco a palavra primeiro para depois colocar o formar. Então eu posso dizer, ó, pela palavra, vem modelar-me, ó formador, pela palavra do teu poder. Aí o que as irmãs vão ter que fazer, tá? As irmãs, se as irmãs quiserem fazer, que nem a irmã Lilian falou, o que as irmãs vão fazer? Vocês vão pegar um lápis aí e vocês vão colocar aqui, ó, aonde está a segunda linha, vocês vão colocar na frente número 1 e na linha 1 você vai colocar o número 2. Porque daí na hora que vocês veem o hino, vocês vão lembrar que primeiro eu tenho que falar o que está embaixo e depois o que está em cima, tá? Porque na hora da interpretação ali, eu estou olhando no meu inário, tá? Eu faço isso, ó. Eu coloquei aqui, ó, na minha linha, o número 2 na primeira linha, e na segunda eu coloquei o número 1. Por quê? Quando eu falo assim, ó, vem modelar-me, ó formador, pela palavra do teu poder, eu vou fazer assim, ó, mudar. Porque é isso que está falando. Ela está modelando a minha vida, ela mudar e, ó, preparar ela. Porque esse de preparar aqui, ó, eu estou preparando alguma coisa. Só que o que Deus faz na nossa vida é essa aqui, ó, essa transformação. Ou isso aqui, ó. O que é isso aqui? É uma mudança. Eu posso fazer também. Tá? Mas desde que eu siga essa linha de raciocínio, tá bom? E aí eu falo, vem modelar-me ao formador. Pela palavra do teu poder. Então, sua palavra, que é o livro de Deus, que é a palavra, que é a Bíblia, ela, a palavra, é capaz da minha vida modelar. Qual que é esse modelo? Mudar, tá certo? E ele fala assim, ó, e eu, ó, uma pessoa daqui para frente, humilde, mansa, tá? Ou então eu posso entender isso como uma oração também, irmãs. Quando eu falo assim, ó, vem modelar, eu estou pedindo, vem modelar, meu formador, pela palavra do teu poder, humilde e manso, faz-me, Senhor, cumprir em mim teu santo
Santo querer, eu posso fazer. Por favor, Senhor, a minha vida muda. A sua palavra, ela é capaz de quê? De transformar eu, uma pessoa humilde, mansa. A sua palavra ela é capaz. Eu posso fazer isso também, tá bom? Porque eu estou falando da palavra de Deus, que ela é capaz de fazer todas as coisas na minha vida, inclusive de mudar, ou de mudar, tá? Eu posso fazer esse mudar aqui, ó, meu coração muda. E eu, ó, uma pessoa humilde e mansa, tá? Então, como que eu posso fazer? Vem modelar meu formador. Agora, ó, a minha vida ó, muda. Eu modelo ela aqui, ó, eu muda ela aqui, ó, tá? A sua palavra, ela é capaz, tá? Lembrem que eu estou casando uma coisa com a outra. Quando eu falo, Senhor, a sua palavra ela é capaz, tá? Então o que eu fiz? Senhor, meu coração, muda ele, tá? Porque ele está modelando. O que ele está me modelando? Ele está mudando o meu coração, certo? Então eu vou fazer isso aqui, ó, de mudar o meu coração. A sua palavra, ela é capaz. E eu ser uma pessoa humilde e mansa. Por favor, Senhor, por favor, faz na minha vida. Ou por favor, faz para mim. Ou por favor, Senhor, faz isso para mim. Tá? E aí fala, cumpre em mim teu santo querer. E faz, ó, a sua vontade na minha vida. Tá? E quando eu falo cumpre em mim teu santo querer, eu estou falando que na minha vida cumprir a sua vontade. E aí eu posso fazer também, cumprir em mim teu santo querer, eu estou aceitando. E eu falo assim, ó, eu aceito. Então, vontade sua, vida minha, eu aceitar. Então, ó, vontade sua, vida minha, eu aceitar. Ou o seu querer, vida. Só que quando eu faço esse seu querer, eu estou falando que eu quero. Então, por isso que é mais fácil eu colocar sua vontade, vida minha, eu aceitar. E eu estou fazendo isso aqui, ó. Lembrando que a musicalidade eu tenho que dar um pouco de giro no meu corpo, porque não é uma palavra mais simples. É um hino, tem que mostrar para o surdo a musicalidade. Tá? Então, quando eu falo assim, ó. Vem modelar ó formador, pela palavra do seu poder. Ela é capaz, ela é poderosa. De quê? De fazer eu, ó, uma pessoa humilde e mansa. Por favor, Senhor. Mas, ó, a sua vontade, ó, eu ó, aceitar também, tá bom? E aí eu falo assim, ó, em teus preceitos quero viver, para servir-te e te agradar. Em teus preceitos. Qual que é os preceitos, irmãs? Lembra da lei da doutrina? Eu posso dizer assim, ó, em teus preceitos. Em teus preceitos quero viver. Eu posso praticar, eu vou praticar. Tá? O que eu vou fazer? Que a sua lei, ó, ela eu obedeço, eu guardo ela e eu pratico ela também. Tá? Eu posso fazer isso também. Em teus preceitos quero viver. Em teus preceitos quero viver. Eu vou praticar, tá? Porque esse viver não é de vida, é de você estar vivendo aquilo ali, estar vivendo na Que sinal doutrina. é esse, Gabriel? Como que a irmã fez? Assim, eu sei assim que você pegou lá em cima e. A irmã colocou direto aqui no obedecer? Aham. Sim, é porque eu falo assim, a sua lei aqui, ó, eu obedeço ela. Então, Ah, entendi. lei e obedecer. Qual que é essa lei? Eu falo assim, a Entendi. sua doutrina, esse aqui, ó, que é a doutrina, eu obedecer, ou a lei, as coisas do céu aqui, ó, eu obedeço, ou as coisas sua, eu caminho nelas, tá? Ou os seus conselhos, ou a sua palavra, que é a palavra de Deus, eu obedeço. Tá? Tudo isso é viável dentro da interpretação, as irmãs podem colocar, tá bom? Então fala assim, irmãs, ó,
Entre os preceitos quero viver. Qual que é os preceitos? As coisas do céu, eu posso colocar também, ó. As coisas do céu eu obedeço. Eu posso colocar também. Então, ó, em teus preceitos quero viver. E aí eu falo, ó, para servir e te agradar. Eu posso fazer isso também, tá? Então, quando eu vou fazer os teus preceitos, então, ó, a sua lei, a sua palavra, a palavra de Deus, eu obedeço, ou as coisas do céu, ó, eu guardo aqui, ó, ou as coisas do céu, ó, eu absorvo elas, tá? Eu posso fazer isso também. Entre os preceitos, ó, eu faço isso aqui também, tá? É o que eu vou fazer aí, tá? Então, ó, entre os preceitos quero viver, que eu vou praticar. Então, as coisas do céu aqui, eu absorvo elas, eu guardo e pratico. Tá? É isso que eu falei, que eu fiz para as irmãs. Para servir-te e te agradar. E eu, ó, vou te servir e te agradar. E aí eu falo, a sua palavra, ela é capaz de quê? De angústia e aflição tirar. Então, ó, a sua palavra, ela é capaz de angústia e aflição tirar. E eu te louvar melhor. Eu vou explicar para as irmãs o que eu fiz aqui no final. Quando eu falo assim, ó, entre os preceitos quero viver para servir e te agradar. Isso aqui a gente já fez, certo? Que as coisas do céu, ó, eu guardo elas aqui, eu absorvo elas e eu pratico. Tudo isso aqui é entre os preceitos quero viver. E aí eu falo, para servir-te e te agradar. E eu vou te servir e te honrar, tá? Porque o agradar é honrar a ele, certo? Então, eu vou te servir e vou te honrar. E eu falo, pela palavra vem remover. Irmãos, quando eu faço aqui pela palavra vem remover, eu estou pedindo para que Deus, ele tira o quê? O que impede de eu louvar a Deus? Irmãos, o que impede o irmão, a irmã, o ser humano a servir a Deus, ou impede o ser humano a desanimar por qualquer coisa? O que está na cabeça dele e o que está no coração. Então, a angústia que está no coração e a aflição que está no coração, se tirar, aí a gente somos capazes de louvar a Deus melhor. Então, o que eu fiz? A angústia e a aflição que está na minha mente e no coração, se eles saírem daqui, ó, eu estou arrancando daqui. Aí eu, ó, capaz de louvar melhor. Então, o que eu fiz aqui? Pela palavra vem remover. O que impede de te louvar? E aí eu vou fazer, ó, a sua palavra, ela é capaz de quê? Da angústia e aflição que está aqui tirar. E eu, ó, te louvar melhor. Então, como ficaria? Pela palavra vem remover o que te impede de louvar. E eu vou fazer isso, tá? Percebam que eu inverti a frase. Eu coloquei, pela palavra vem remover o que impede de te louvar. Eu não coloquei nada de impedimento. Eu só falei que essa aflição, essa angústia que está me impedindo, se você tirar a palavra, se a sua palavra, a aflição e a angústia, ela tirar, ela é capaz de tirar essa angústia. E eu vou te louvar melhor. Tá? Foi isso que eu fiz. Tá certo? Depois vocês entenderem aí, irmãs, esse finalzinho. Tá? Então, ó. Pela palavra vem remover. Estamos removendo. O que impede de te louvar? O que está impedindo? A angústia e a aflição de te louvar. E eu vou te louvar melhor. Melhor. Irmão Gabriel, eu posso adicionar quando eu tirar assim, a aflição, a angústia, Isso, mas aí, quando eu tirar, eu ficar livre, aí eu vou te louvar, ó. Posso adicionar isso também? ó, mas aí as irmãs têm que tomar cuidado com o quê? Que eu não estou fazendo só aflição aqui. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Olha a minha sinalização. A angústia que está aqui, ó, na minha mente, no meu coração. O que eu fiz? Lembra o sinal de esquecer? Faz eu esquecer e tira daqui. Eu estou tirando do meu peito e estou esquecendo da minha mente. Então, ó, é esse sinal aqui, ó. Então, ó. E a expressão facial é muito importante, ó. Angustiar o meu corpo, tira. E eu ser capaz de te louvar melhor. E aí o que eu falei? Que se a sua palavra, Deus, a sua palavra, ela é capaz. Qual que é a capacidade que ela tem? De tirar a angústia e a aflição, que está a angústia, que é aqui, a aflição que está aqui, tirar. E eu, ó, te louvar bem melhor.
É isso que o irmão Gabriel quis dizer, tá bom? Então é isso aqui, ó. E o meu corpo, ó, tira. E eu, ao sorriso, te louvar bem melhor. Tá certo, minhas irmãs? Amei essa interpretação, irmão. Tá? Eu não ouvi, irmã. Desculpa, perdoa. Eu gostei muito da sua interpretação, Sim. muito boa, muito clara, bem fácil. Esse hino eu estava esses dias na igreja e a colega minha estava interpretando e ela falou, que foi muito difícil para ela fazer, né? Aí eu tentei aqui também, mas eu não consegui muito bem fazer essa comparação, né? De Deus como o oleiro, no caso, né? Mas ficou muito boa, muito Porque legal, assim, assim, os anos. quando a Ô, gente... Gabriel, essa aula está sendo gravada? Tá sendo. Depois eu vou postar lá no YouTube, lá. Vai ser a primeira aula gravada no YouTube para as irmãs verem. Ah, então tá bom. Irmãs, o que eu ia falar para as irmãs? É uma forma de imagético, minhas irmãs. Quando vocês imaginam a cena, fica muito mais fácil, fica muito mais claro. Eu estou trocando o sinal por expressões, tá? Como assim trocar sinal por expressões? Quando eu falo assim, ó, lá no céu tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Se eu fizer aquilo lá, céu, lá, todas as coisas linda e maravilhosa, é sinalização. Mas se eu fizer eu mostrei. Ao invés de eu só sinalizar, eu mostrei para o surdo, cativa muito mais no momento da interpretação quando eu faço dessa forma, tá certo? E aí fica muito mais claro para o surdo entender. Então, assim, irmãs, as irmãs têm que entender assim, ó, não é o que eu ouço que eu já vou jogar um monte de sinal de uma vez. Eu tenho que ouvir, tenho que entender e tenho que passar pelas minhas mãos. Quando a gente entende a palavra primeiro e depois a gente entende o hino, aqui no final foi a comparação que Deus deu a graça de fazer. Pela palavra vem remover, o que impede de te louvar. Se eu falar assim, Senhor, a palavra ela pode tirar, ou a palavra ela pode remover, que é esse sinal aqui de tirar, ó, todas as coisas que impede eu de louvar Deus. Você viu que eu dei muita volta para falar o mesmo assunto, sendo que se eu fizer só assim, Deus, a sua palavra. E outro detalhe, irmãs, lembra que lá no início do culto, isso dentro da instituição congregação, tá? Na instituição congregação a gente faz Deus seja louvado, a gente não coloca ele aqui e põe ele aqui. Então quando eu falo de Deus, não precisa exatamente toda hora fazer Deus, só o fato de eu olhar para cima, pro lado que eu coloquei o meu Deus, eu já estou falando com ele. Então quando eu falo pela palavra vem remover, com quem que eu estou falando? Com Deus. Então eu estou falando assim, então pessoal, ó, a palavra ela é capaz de remover. Não é essa palavra que eu estou falando, mas eu estou falando desta palavra. Então eu posso fazer... Porque é isso que nós sentimos dentro de um culto na nossa vida. Quando nós estamos angustiados, estamos atribulados, a gente está assim, ó. A gente não quer viver, é o que está acontecendo hoje no mundo. As pessoas não querem viver, não querem. Por quê? Porque o que está aqui, ó, está deixando ele. Mas se o que está aqui fazendo isso tirar e fizer isso aqui, ó, a pessoa vai viver alegre e feliz. Tá certo? E nós vamos por lá amanhã então. Tá? O Gabriel se empolga quando tá falando aqui, tem que trabalhar ainda, tá bom? Então, irmãs, todo mundo mexendo com as mãos aí, vamos fazer o hino, tá? Eu vou colocar um hino que é bem próximo do que a gente já faz, tá bom? Então, vamos lá. E lembrando que o principal de tudo é a comunhão, tá? Se não tiver comunhão, não funciona, tá? A comunhão, ela faz mudar tudo que precisa, remove todas as montanhas aí, tá bom? Então, vamos fazer esse hino aí na comunhão, lembrando de todos os detalhes que o irmão Gabriel passou. E lembrando que isso aqui é um hino, tá? Eu vou usar isso aqui, eu vou mexer um pouco mais o corpo para mostrar para o surdo que é uma musicalidade, tá certo? Então, vamos lá no hino, deixa eu colocar ele aqui. Vamos lá. You have a car. You have a car. Perdão. You have a car. You have a car.
falar agora. O que as irmãs acharam? Deu para entender? Ficou olhando para lá. Sabe por que no culto a gente tem que fazer dessa forma, tá, irmãs? Quando eu estou falando, perceba que o meu Gabriel não olhou para a câmera, eu olhei para Deus, tá? Eu podia fazer Deus, ele, sinal, homem que trabalha com barro, nós, povo, argila nas mãos de Deus. E nós, nosso corpo, que é um sinal de vaso, esse corpo, para honrar e louvar a Deus. Só que aí percebam que eu estou envolvendo toda a irmandade. Só que lembra que o hino ele é particular? Quem está cantando não está sentindo o que é com ele? Então, a partir do momento que eu coloquei para mim, eu estou incorporando, não precisa envolver a irmandade. Porque cada um, no seu individual, está pegando a sua porção. Cada um está pegando a sua parte individualmente. Tá? Então, quando eu coloco toda essa interpretação aqui, eu estou envolvendo a igreja, mas eu estou falando de mim. Então o surdo também, da mesma forma, ele está sentindo essa mesma comunhão e essa mesma alegria.